Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente comenta muitas produções e em várias linguagens. Filmes, literatura... Filme, novela também, a gente já falou. Séries, né? Quadrinhos. Pois é. E hoje, Priscila, qual é a produção que a gente vai comentar? A gente vai comentar que estreou, já tem 2 semanas mais ou menos, Rainhas Africanas, Ginga. É o primeiro episódio, tá? Graças a Deus. Essa produção é muito interessante, né? Primeiro que ela foi produzida por Jada Pinkett Smith, né? Ela resolveu fazer essa produção porque ela ficou muito incomodada quando a filha dela, Willow, perguntou sobre por que não tinham princesas, né, rainhas, por causa dos contos de fadas. Quase que eu faço aqui, fiz um trava-língua, né? Por causa dos contos de fadas. Então, ela queria saber, né, onde é que estavam essas mulheres, porque que as mulheres negras não apareciam como princesas rainhas, e ela resolveu fazer, então, uma pesquisa, né? E aí apresentar a história de rainhas. Então, assim, na verdade, uma produção que ela tem alguns toques, digamos assim, de ficção, mas, na verdade, sobre histórias reais. Né, E aí começou com esta rainha, que aqui na Bahia a gente chama de Zinga, né, e que ela é muito interessante, porque é uma rainha guerreira, né, ela comandou, de certa forma, a luta pelo território que hoje é Angola, parte do território de Angola, contra a colonização portuguesa, né, deu muito trabalho, inclusive, né, demais, aos colonizadores portugueses, de certa forma também combatendo a escravidão do seu povo, né? É interessante e importante ressaltar que os portugueses chegaram em Angola muito antes de vir para o Brasil, de colonizar o Brasil. Então, por conta disso, as etnias, as civilizações do hoje território de Angola são as primeiras a chegarem aqui, né? Do ponto de vista dessa tragédia que é a escravidão e tal. Então, eles são os primeiros, né? E a gente herdou muita coisa também, principalmente na língua. Na língua. Né? Uma coisa interessante, é bom, né, explicar um pouquinho, é uma série documental. Então, o que acontece? Tem as dramatizações, ao contrário de muitos outros documentários desse estilo, que são muito bem feitas. Do ponto de vista de tudo, de trilha sonora, a roupa, o elenco é muito bem escolhido. Então, é tudo muito bem feito, a dramatização de toda a história. Só que, assim, é uma rainha que a história começa em 1617. Então, existem muitas coisas que não se sabe, mas foi se deduzindo ao decorrer a partir das poucas coisas que sabiam. Na pesquisa mesmo. Na pesquisa aí vai deles. preenchendo as lacunas. E aí, o que acontece? Jada, ela narra, já aí tem historiador, tem uma rainha africana lá. Sim, isso é muito interessante, porque tem uma interação com especialistas no tema. Exatamente. Né? Eles que vão contando a história, e aí aparece uma dramatização com um elenco que é muito, muito, realmente é muito bom. E em 4 episódios conta toda a trajetória dela, de 1617 até 1663, que é quando ela morre. E até um pouco além, mostra que a estátua que tem hoje dela em Angola e tudo. Então, é uma coisa muito interessante, porque quando você fala, né, do quanto herdou. É uma teoria, ninguém sabe com certeza, mas, por exemplo, Ginga, é um fato que ela tinha muita habilidade política. Sim, diplomata. Ela foi formada na diplomacia. Exatamente. E estratégia de guerra, isso mesmo. E aí ela mudava, sabe, assim, ela atendia, interagia com portugueses, com holandeses, com outros povos de África, para poder falar e conseguir acordos para liberar o seu povo, sua família e tudo mais. E ela tinha todo esse jogo que quando você assiste, fica, gente, ela era genial. Era assim, um nível de inteligência dela, assim, político mesmo, era uma coisa inacreditável. E aí existem teorias que dizem que, inclusive, que a palavra ginga, que a gente conhece hoje, que tipo, você tem um gingado para fazer as coisas, aquela coisa de um balanço diferente, você conseguir, veio, inclusive, do nome dela. Existem teorias, não é confirmado. Até porque tem isso também. A gente tem um trabalho, referência, né, da professora Ieda Pessoa de Castro, que é Falares Africanos na Bahia. Né? E esse trabalho da professora Ieda foi muito importante porque ele rastreou, na verdade, o quanto as línguas originadas em Angola, e que a gente chama de línguas banto, porque é um conjunto de formas, é um conjunto de línguas, né? E por isso, para ficar mais fácil, né? Porque ela é muito diversa, esse grupo, então a gente chama de línguas banto. E ela fez nesse trabalho, mapeou como o nosso português tem a presença muito forte
né? Então, assim, o Iorubá, o Fon, às vezes eles ficam bem restritos, né, de outros grupos culturais que foram muito importantes para a Bahia. Mas ele, muitas vezes, o Iorubá, o Fon, eles ficam restritos aos espaços religiosos. Os idiomas, os banto, a língua banto, ela veio para o português cotidiano. Sim. Até porque, né, eles chegaram primeiro, então, essa longa, né, trajetória de 300 anos. Então, assim, palavras como bocapio, samba, bunda, né, ela tem essa origem. Então, assim, a gente muitas vezes não percebe, né, o quanto a gente tem de parentesco também com os povos que vieram daquela região de Angola, né? E isso é uma coisa interessante até na série, porque eu mesmo assistindo tinha coisa, gente, será que é isso? Foi aí que eu cheguei na coisa da ginga, por exemplo. Porque tem palavras que eles usam que às vezes quando você assiste com legenda, o som é muito parecido, e na legenda você acha diferente, mas será? Aí quando você vai pesquisar, você percebe que realmente muitas palavras, e assim, não é só palavras supostamente difíceis de falar, como você me samba, bunda, que são palavras do nosso cotidiano, que estão lá, que a origem foi de lá. É uma série que vale muito a pena, e quando eu vi o nome lá, Rainhas Africanas, e que o primeiro só ia ser com a ginga, eu falei, gente, vai ter mais. Por favor, Netflix, continue Vai ter fazendo. mais, vai ter mais. É uma série. Realmente é muito É uma bom. série mesmo. Série. E outra coisa, assim, para pontuar, né, pra gente pontuar mais, primeiro, a representatividade. Então, assim, as atrizes e atores negras e negros, né? A protagonista... A Ezua Oni. A Desanal... A gente vai botar aqui, gente, é difícil de pronunciar. A Desanal Oni, né? Isso. Então, ela, assim, a protagonista é uma atriz negra, né? E, então, assim, é muito interessante isso. E a outra questão, os figurinos, gente. Sim. As roupas são, né, lindíssimas, né? Os adereços, coroa, braceletes. Então, assim, é uma coisa linda, é uma super produção mesmo, né? E outra coisa são os especialistas que falam. Sim. São pessoas estudiosos de Angola, né? Então isso é muito interessante, que são especializados de Angola, de outros países, mas a gente vê no documentário pesquisadoras e pesquisadores negras e negros falando da sua história ou que se interessaram por aquela história. Sim. Então essa coisa da conexão, isso é muito interessante. E alguns relatam isso, não, eu comecei a pesquisar sobre isso porque era uma coisa que eu tinha curiosidade, porque veio de mim. Isso. Né? Realmente é um documentário muito interessante e, repito o que você falou, é uma grande produção. Isso você não vê muito nesses documentários que contam sobre algo. É aquela coisa meio nevoada, não mostra o rosto para você não dar aquela característica, não. Ali é um documentário misturado com série, você embala total, como você vê, já foi 4 episódios e você tá lá só triste porque não tem mais. Muito bacana mesmo. Eu tô assim encantada, né? Vale a pena, vale a pena. É uma grande produção, né? Que bom, né? E aí, ó, pra gente que precisa ainda de conteúdo para aplicação, né, da Lei 10.639/2003, é maravilhoso, tá? Para isso. Então, gente, é isso. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas e fiquem ligados. Gente, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.